Para você que é criador de conteúdo, existem duas maneiras de você crescer os seus conteúdos nas redes sociais e nos mecanismos de busca. A primeira maneira é se você for um super talento ou uma pessoa que viraliza do nada na internet, que isso não é uma coisa comum. E a segunda maneira é você entender e aplicar regras de SEO no seu conteúdo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre essa segunda maneira, ou seja, eu vou falar para você o que é o SEO e vou dar uma pincelada sobre a aplicação prática do SEO no seu dia a dia. Vem comigo! Fala galera, Thiago aqui falando. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o que é SEO. Se você curte esse conteúdo, empreendedorismo digital, marketing de afiliados, se inscreve aí no canal, porque esse canal é focado em produzir conteúdos relacionados a esse conteúdo em questão. Aproveita também e ativa as notificações, porque toda vez que eu produzir um conteúdo, com certeza o YouTube vai notificar você e vai avisar que tem conteúdo novo aqui no canal. Então o que é o SEO? Primeiro, o SEO ele é uma sigla em inglês que significa Search Engine Optimization, que traduzindo para o português quer dizer otimização para mecanismos de busca, ou seja, otimização do seu conteúdo para os mecanismos de busca. O SEO, gente, inicialmente ele foi criado lá no final da década de 90, inicialmente pelos buscadores, no caso o Google e alguns outros buscadores que surgiram nessa época. Inicialmente ele tinha como objetivo mostrar os conteúdos para as pessoas que estavam procurando aquele conteúdo específico. Porém, com o passar do tempo, o SEO ele foi melhorando, ele foi se aprimorando, ele foi ficando mais inteligente, tá? E hoje em dia existem diversas diretrizes que envolvem o SEO. Por exemplo, no Google existem cerca de 200 diretrizes que são relacionadas ao SEO. Claro que num vídeo como esse eu não posso falar para você todas elas, mas eu vou dar uma pincelada só para você entender exatamente o que é o SEO. Agora falando um pouquinho sobre o Google em especial, dentro do Google existem dois tipos de SEO. O SEO on-page, que é aquele SEO que é feito dentro da sua estrutura e que está totalmente sobre o seu controle. Existe o SEO off-page, que ele é feito fora da sua estrutura e em partes você tem um controle disso e em partes não. O SEO on-page ele é dividido em dois setores, que é o SEO técnico e o SEO no conteúdo. Essa parte técnica do SEO tem relação com a questão da velocidade do site, a questão do código-fonte do site, a questão do código do site de maneira geral, ser um código clean. Tem que ser um site que ele funciona bem em computadores e também nos mobiles, que no caso são celulares e tablets, e também a questão do peso dos arquivos que tem no site, principalmente as imagens. Então, de maneira geral, para você deixar o seu site otimizado nessa questão do SEO técnico, basta você dar uma organizada na parte técnica geral do seu site. Se você não mexe com isso, no caso você vai precisar contratar uma pessoa que mexa com isso para que possa te ajudar nessa situação. A segunda parte é o SEO de conteúdo, aquele que está realmente sobre o seu controle, que no caso tem relação direta com a questão da qualidade do conteúdo. Então, nesse caso, eu posso citar para você a palavra-chave no título do seu conteúdo, dentro do seu conteúdo de maneira geral, envolvido ali no meio das palavras e que tenha contexto com aquilo que está sendo falado dentro do seu texto. As palavras-chave você pode colocar na imagem daquele seu conteúdo e também a meta-descrição daquele seu post, utilizando também a palavra-chave se for possível. Então, nessa situação, eu citei apenas algumas das possibilidades, mas existem muitas outras diretrizes que envolvem o SEO dentro de um post de um blog. Agora falando sobre o SEO off-page, ele basicamente se trata daqueles links que são apontados para o seu blog. Ou seja, o seu blog fala sobre adestramento canino e existe um blog que fala sobre o mesmo conteúdo que o seu, só que esse blog ele é mais importante do que o seu. É um blog que ele está há mais tempo no mercado. Se esse blog, que é mais importante que o seu blog, publicar um link apontando para o seu blog vai levar um link de referência. Então, quanto mais links de referência o seu blog tem, mais links de referência o seu conteúdo tiver, mais isso vai influenciar positivamente no SEO do seu conteúdo. Agora, seguindo esse exemplo que eu dei sobre o Google, você pode aplicar isso, por exemplo, no YouTube. O YouTube ele tem um sistema similar ao sistema do Google. As redes sociais, de maneira geral, como eu havia dito no início, inclusive, elas possuem um sistema próprio de SEO, o qual você deve otimizar esse conteúdo para que esse conteúdo seja mostrado ainda mais por aquela rede o qual você está atuando. E agora eu vou falar para você a cereja do bolo do SEO. O SEO, de maneira geral, ele é uma coisa muito importante e você deve estudar sobre ele
mas aplicar para aquela plataforma específica que você vai trabalhar. Por exemplo, se você vai criar um blog, você deve estudar o SEO que é aplicado para o Google. Se você vai criar um canal no YouTube, você deve estudar um pouco de SEO para o YouTube. Porém, a coisa mais importante do SEO que muitas pessoas acabam deixando de lado ou acabam negligenciando muitas das vezes é a questão da qualidade do conteúdo. Porque nada importa se você tiver um post de blog para resolver o problema de uma pessoa e você procurar colocar esse post nas melhores técnicas de SEO que realmente dá certo, que realmente funciona, e o post não for bom, e o post for ruim. Porque o SEO, de maneira geral, é uma maneira de você mostrar para o sistema, mostrar para o robô, mostrar para a máquina que aquele seu conteúdo é interessante. Mas o que importa mesmo é você mostrar para a pessoa que vai ver aquele seu conteúdo, que aquele conteúdo realmente ajuda ela de alguma maneira. Porque se a pessoa chega no seu post de blog, dá uma escaneada geral e sai fora daquele conteúdo, o sistema consegue entender que aquele conteúdo não é relevante. Aí o sistema do Google, que é muito inteligente, ele vai avaliar e vai pensar o seguinte: poxa, esse conteúdo aqui, as pessoas entram e logo saem. Esse conteúdo não é bom. Então, eu não vou mais mostrar esse conteúdo para as pessoas. E aí foi-se por água abaixo todo aquele trabalho de SEO que você teve com aquele conteúdo. Então, o que importa mesmo é, primeiramente, crie conteúdos de boa qualidade e procure estudar sobre o SEO para que você consiga agradar tanto o robô, tanto o sistema, quanto as pessoas que vão ver aquele seu conteúdo. Se você ficou com alguma dúvida sobre SEO, deixa aqui nos comentários que eu respondo você. E aproveita também, deixa o seu like aí nesse vídeo, porque isso me motiva a criar mais e mais conteúdos de valor aqui para o canal. Te vejo no próximo vídeo. Até lá, tchau!